Você já passou por um momento em que tudo o que mais queria era uma resposta de Deus? Mas tudo o que encontra é barulho vindo de todas as partes menos do Senhor? Lá no fundo, você tenta ouvir, ora, espera, mas dentro de você há um turbilhão, ansiedade, incerteza, medo. E lá fora, o barulho não para. Redes sociais, conselhos contraditórios, doutrinas distorcidas, vozes demais, todas dizendo o que fazer, menos a que você mais precisa ouvir. A verdade é que existe uma guerra pela sua atenção. E se o inimigo consegue te afastar da voz de Deus, ele abala sua fé, mina sua confiança e te deixa à deriva. Mas hoje, eu quero te ajudar, à luz das Escrituras, a discernir a voz do Senhor, mesmo no meio do caos. Responde aqui nos comentários. Você já teve um momento em que sentiu Deus falando claramente com você? Como foi? Compartilhar pode fortalecer alguém que está vivendo esse mesmo silêncio agora. Se essa mensagem já tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal e envia para alguém que também está buscando uma direção. Hoje em dia, tudo parece conspirar para roubar a nossa atenção. Notificações, vídeos sem fim, opiniões por todos os lados. O mundo virou um palco de vozes que disputam cada segundo da nossa mente. E o que está em jogo não é só distração, é a nossa direção. Porque quem controla a sua atenção influencia o seu destino. Vivemos numa cultura que valoriza o barulho e desacredita o silêncio. E esse barulho não é só externo. Há também ruídos internos, ansiedade, dúvida, vozes do nosso próprio ego. E no meio disso tudo, a voz de Deus vai se tornando difícil de distinguir. E isso não é à toa. O sistema deste mundo, cada vez mais distante de Deus, quer ocupar nossa mente e dividir o nosso coração. O inimigo sabe, se ele conseguir nos manter distraídos, ele pode nos afastar da única voz que realmente transforma, a voz do nosso Pai. O pior é que muitas dessas vozes dizem falar em nome de Deus. E isso gera confusão. Você ora, busca uma direção, mas dentro de você só há um emaranhado de sentimentos, incertezas e ruídos que não param. Esse cansaço espiritual é real. Há cristãos sinceros que querem obedecer, mas já não sabem mais se o que sentem vem do Senhor, do próprio coração, ou de influências que parecem espirituais, mas não são. O resultado? Medo, paralisia, insegurança. Jesus já havia nos alertado. Em Mateus, capítulo 7, versículos 15 a 23, ele fala sobre falsos profetas que usariam o seu nome, fariam sinais, mas com corações longe de Deus. Jeremias, no Antigo Testamento, também denuncia os que falavam visões do próprio coração, e não da parte do Senhor. Isso nos ensina algo sério. Nem toda voz que diz "Deus me falou" vem de fato de Deus. Por isso, aprender a discernir a voz do Senhor é urgente. Não apenas para tomar decisões certas, mas para manter nossa fé viva, nossa comunhão firme e o nosso caminho alinhado com o céu. E essa dificuldade de ouvir claramente não é nova. Samuel, ainda menino, ouviu Deus chamando, mas pensou que fosse Eli. Só depois de insistência, entendeu que era o Senhor. Elias, um profeta experiente, também passou por isso. Escondeu-se numa caverna, esperando ouvir Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas a voz veio como um sussurro suave. E talvez seja isso que você precisa ouvir hoje. Deus ainda fala. Mas Ele não compete com o barulho. Ele sussurra. Ele fala na frequência em que somente quem o busca da maneira correta ouvirá. Ele fala na linguagem da intimidade. O problema não é que Deus está em silêncio. É que há barulho demais ao nosso redor e dentro de nós. É como tentar escutar uma melodia suave numa avenida movimentada. Como procurar uma vela acesa no meio de luzes artificiais. Me diga, quantas vezes você já teve dúvidas se aquela sensação era de Deus?
Ou só o seu próprio desejo querendo parecer espiritual? Quantas decisões você tomou achando que estava sendo guiado, mas depois percebeu que não havia paz nem fruto? Essas perguntas não são para te condenar. São um convite à reflexão. Porque ouvir a voz de Deus não é um privilégio para poucos. É uma promessa para todo filho. Jesus disse, em João capítulo 10, versículo 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Mas antes de seguir, é preciso ouvir. E antes de ouvir, é preciso silenciar. Só que silenciar, hoje, é quase um ato de resistência. Exige intencionalidade. E é exatamente sobre isso que vamos conversar agora. Quando falamos sobre ouvir a voz de Deus, muitos imaginam algo extraordinário, quase místico. Mas a verdade é que Deus sempre desejou se comunicar com o ser humano. E Ele continua falando hoje, de forma simples, clara e pessoal. O problema não está em Deus, mas na nossa capacidade de ouvir, discernir e obedecer. Foi por isso que Jesus disse, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse chamado é um apelo à sensibilidade espiritual, à atenção intencional, à disposição de calar outras vozes para escutar a que realmente importa. Vivemos em um tempo onde tudo grita por atenção. É como estar numa praça lotada, tentando identificar uma única voz entre 1000. Por isso, precisamos aprender, à luz das Escrituras, como Deus fala e como podemos reconhecer sua voz no meio do ruído. Deus fala, primeiramente, pela sua palavra. A Bíblia é a revelação escrita da vontade de Deus, sua voz registrada em linguagem humana. É através dela que conhecemos seu caráter, seus princípios, suas promessas e advertências. Paulo escreveu a Timóteo, Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Teme 3,16. Ou seja, a palavra é viva e nela encontramos direção segura. Se você deseja ouvir a voz de Deus com clareza, a primeira atitude é se comprometer com a leitura da Bíblia de forma constante e reflexiva. Não como um ritual mecânico, mas como um momento de intimidade, de escuta sincera, de oração silenciosa. É através dessa prática diária que o Espírito Santo ilumina as Escrituras e nos dá respostas para aquilo que carregamos no coração. Não há mágica envolvida nisso. É apenas Deus falando com seus filhos, como sempre fez. Um erro comum é orar esperando que a resposta venha do céu de forma imediata, como uma revelação repentina. Deus pode agir assim, claro, Ele é soberano. Mas o que Ele nos orienta nas Escrituras é: medita na minha palavra de dia e de noite. É através dessa meditação contínua que desenvolvemos sensibilidade espiritual e discernimento. Além disso, é pela própria palavra que devemos testar qualquer outra voz que se apresente como sendo de Deus. Ele nunca se contradiz. Todo conselho, profecia, sonho ou impressão interior precisa ser filtrado pelas Escrituras. Elas são nosso alicerce. Ao longo da história, Deus preservou essa palavra justamente para que não fôssemos confundidos. Jesus prometeu, em João 16:13, que o Espírito da Verdade nos guiaria em toda a verdade. Esse mesmo Espírito que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo quando começamos a caminhar com Cristo, continua sendo nosso conselheiro diário. Ele nos lembra das palavras de Jesus, nos alerta, nos consola e nos direciona. Às vezes, ele fala com firmeza, sacudindo nossa acomodação espiritual. Em outros momentos, sua voz vem como um sussurro sereno, trazendo paz, confirmando algo já presente em nosso coração, ou nos impedindo de seguir por um caminho errado. Pode ser aquele desconforto que sentimos diante de uma decisão errada, ou aquela paz que excede todo entendimento mesmo em meio à incerteza. Mas é importante lembrar: a voz do Espírito não traz confusão nem medo. Ela não manipula,
não pressiona, não causa ansiedade. A voz de Deus é firme, mas cheia de paz. Ela confronta, mas em amor. Ela guia, mas sempre respeita a liberdade que Ele mesmo nos deu. E sempre nos leva de volta às Escrituras. Em Colossenses capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo nos exorta a permitir que a paz de Cristo seja o árbitro em nossos corações. Essa imagem é poderosa. Significa que a paz deve agir como um juiz interior, dizendo sim ou não diante das decisões que tomamos. Mas é importante lembrar, essa paz não é a ausência de problemas, é a presença da certeza de que Deus está no controle. Muitas vezes, é justamente por esse caminho silencioso que Deus nos guia. Há momentos em que, apesar de tudo parecer certo do ponto de vista humano, algo dentro de nós nos inquieta. E, em outras ocasiões, mesmo quando tudo ao redor parece incerto, sentimos uma serenidade que não se explica. Essa paz é sinal de que estamos alinhados com a vontade de Deus. É o testemunho interior da presença divina. No entanto, essa paz só é perceptível a quem caminha em comunhão com o Senhor. Quem vive com a mente saturada pelas pressões do mundo, dificilmente consegue perceber essa direção suave. É por isso que precisamos cultivar intimidade com Deus e silêncio interior, porque a voz de Deus, muitas vezes, é sussurrada, não gritada. Outra forma pela qual Deus nos fala é através das circunstâncias. Embora esse tipo de direção exija discernimento e cautela, é inegável que Deus também age no cenário ao nosso redor. Como afirma Provérbios 16, 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Como silenciar essas distrações na prática? A primeira atitude é entender que intimidade com Deus não acontece por acidente. Ela é fruto de decisão, de prioridade. Ouvir a voz do Senhor requer um coração intencional, disposto a cultivar hábitos espirituais. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, retirava-se para orar a sós, muitas vezes de madrugada, em lugares desertos. Se ele, que é perfeito, valorizava o silêncio e a solitude com o Pai, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Um dos pilares dessa caminhada é o tempo diário com a palavra. A Bíblia não é apenas um livro sagrado. Ela é a principal forma de Deus nos falar. E não se trata de ler um versículo apressadamente, mas de escutar com reverência. A leitura da palavra é, por si só, uma oração silenciosa, um momento em que deixamos de falar sobre nós mesmos para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Por isso, mais do que ler, somos chamados a meditar, guardar e praticar. Como ensinou Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 28, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ouvir sem obedecer é como semear sem esperar fruto. A palavra foi feita para ser vivida. Além disso, precisamos desenvolver sensibilidade ao Espírito. Paulo nos exorta em Gálatas 5. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando vivemos em sintonia com o Espírito Santo, começamos a perceber os sinais divinos nas circunstâncias, nas conversas e até nos detalhes mais simples do dia a dia. Mas essa sensibilidade não nasce da noite para o dia. Ela é cultivada com esforço e disciplina. É aqui que o jejum se torna uma ferramenta poderosa. Jejuar, quando feito com o coração certo, não é apenas abster-se de algo, mas abrir espaço interior. É uma forma de desacelerar os ruídos da carne para sintonizar a alma com o céu. O jejum silencia o que nos confunde por dentro e nos ajuda a ouvir com mais clareza o que Deus está dizendo. Ele não muda Deus, muda a nossa percepção dele. Outro fator decisivo é a obediência imediata. Quando o Senhor fala e nós respondemos com fé e prontidão, nossa sensibilidade espiritual se fortalece. Mas quando adiamos ou resistimos, endurecemos o coração. Como está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 15, hoje
Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A obediência abre canais para nova direção. A resistência, por outro lado, bloqueia a percepção. E, por fim, precisamos da ajuda da comunidade de fé. Deus, muitas vezes, confirma sua vontade por meio de pessoas piedosas ao nosso redor. Conselhos sábios, alinhados com a palavra, são preciosos. Mas é essencial termos o discernimento dos bereanos, que, como vimos, examinavam diariamente as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Isso nos protege de falsas doutrinas e vozes disfarçadas de espiritualidade. Discernir a voz de Deus exige prática, silêncio, sensibilidade e fidelidade. Não se trata de misticismo, nem de fórmulas secretas, mas de relacionamento. Deus fala com quem anda com Ele, e quanto mais próximos estivermos do seu coração, mais clara será sua voz, mesmo em meio ao caos. Ao longo desta reflexão, vimos que ouvir a voz de Deus em meio ao barulho do mundo é um desafio real, mas não impossível. Vivemos tempos em que todos disputam nossa atenção. As redes sociais, a correria, os medos, as vozes ao nosso redor. Tudo parece conspirar para nos afastar da única voz que realmente importa. E, quando estamos confusos, sobrecarregados ou inseguros, é natural buscar respostas rápidas, seguir conselhos aleatórios ou confiar em vozes que, embora pareçam espirituais, não têm raiz na verdade do Evangelho. Mas Deus não nos deixou à deriva. Ele fala e deseja ser ouvido. Ouvir a voz do bom pastor não é um privilégio de poucos, mas um chamado para todos os que creem. O problema, muitas vezes, não é que Deus esteja em silêncio, mas que estamos distraídos demais para escutá-lo. Falamos aqui sobre o ruído externo e interno, sobre como o mundo disputa nossa atenção e como nossos próprios pensamentos, dúvidas e feridas podem nos impedir de perceber o sussurro do Espírito. Refletimos sobre o perigo de seguir falsos profetas, vozes distorcidas que, disfarçadas de piedade, conduzem ao engano. E vimos que discernir a voz de Deus exige uma escuta fundamentada na Escritura, uma prática constante de oração, uma vida sensível ao Espírito e disposta a obedecer. A palavra de Deus não é um eco do passado, ela é viva, eficaz, atual. Ela não apenas nos conforta, mas também nos confronta e direciona. Quando a lemos com o coração aberto e aplicamos o que entendemos, estamos, na prática, ouvindo a voz do nosso Senhor. A leitura se torna uma oração silenciosa e a obediência um ato de adoração. Práticas como o jejum, a oração contemplativa, o tempo com a Bíblia e a vida em comunidade fortalecem nossos sentidos espirituais. Deus quer falar com você, e mais do que isso, Ele quer guiar cada passo da sua jornada com amor, sabedoria e verdade. Talvez você esteja agora diante de decisões difíceis, sentindo-se espiritualmente confuso, distante ou até frustrado por não conseguir ouvir a Deus como gostaria. Se esse é o seu caso, saiba, Ele não se afastou. Ele continua chamando, paciente e amorosamente, esperando que você silencie o mundo e se aproxime dele. Hoje, eu te convido a fazer uma escolha consciente. Escolher ouvir a voz de Deus. Escolher desligar o ruído e abrir o coração. Escolher voltar-se à palavra com reverência e à oração com humildade. Escolher andar em obediência, mesmo quando a voz divina nos leva por caminhos desafiadores. Se essa mensagem falou com você, deixe aqui nos comentários: Senhor, eu quero ouvir Tua voz todos os dias. Escreva isso como um compromisso pessoal, um ato de fé. E, se você conhece alguém que também precisa dessa palavra, envie este vídeo. Deus pode usar você para falar com outras vidas. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui, sempre vamos buscar a direção de Deus à luz das Escrituras, com profundidade, simplicidade
e verdade. Agora, vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado e eterno, nós te louvamos por tua fidelidade, por tua voz que não se cala, e por tua presença constante mesmo quando o mundo tenta nos distrair. Tu és o Deus que fala ao coração, que guia com ternura e que nunca nos abandona nas confusões da vida. Hoje, nós te pedimos, dá-nos ouvidos sensíveis à tua voz, que o nosso espírito esteja afinado com o teu para reconhecer quando falas, mesmo que seja num sussurro suave. Ensina-nos a silenciar o barulho ao redor, a ouvir-te nas escrituras, na oração, nos momentos simples e até no silêncio. Purifica nosso coração das distrações e fortalece nossa fé para obedecer à tua direção. Que cada passo nosso seja guiado por ti. Em nome de Jesus, o nosso bom pastor, nós oramos. Amém.